Bem-vindos ao canal Noites em Salem, mais uma prosa noturna e dessa vez com o DS. É um mestre que eu sou muito suspeita para falar, porque eu já estou jogando com ele há um ano, mas eu achei super válido e eu agradeço você ter vindo aqui conversar com a gente, porque é uma experiência totalmente diferente que eu estou tendo no D&D, com o estilo de mestragem dele, e é muito parecido com o que eu busco em Salem, que é o storyteller, que é aquela campanha que busca a interpretação, a imersão dos personagens, um cenário muito rico, um trabalho imenso de cenário, bem feito, bem elaborado. Enfim, vamos conhecer um pouco mais dele, desse mundo que ele criou. E primeiro vamos começar pelo DS. Quem é o DS? E aí, Lissa, boa noite. Boa noite ao parceiro Kerberos aí, que a gente está conhecendo agora também. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Pô, fico lisonjeado, cara. Obrigadão mesmo, uma coisa que eu faço de coração, mestrar, eu amo de paixão RPG. E eu sou o Dúlio. Eu sou um cara do interior, gosta de RPG, amo RPG e vi na internet, né, cara, essa vontade de voltar a jogar RPG. Tô jogando muito, tô gostando muito. E cada dia melhor, aprendendo sempre para estar melhorando o jogo. Pois É é, como isso, é que você eu começou? tenho 28 anos. Cara, a gente começou a jogar quando acho que tinha uns 12 anos. Eu e alguns amigos, um amigo meu de Brasília, o João, ele apresentou o RPG pra gente, a gente começou a jogar, jogava D6, era um sistema inventado, mas ele tinha uma base no 3DT, então o 3DT foi o primeiro sistema que eu tive um contato assim, com ele. E hoje, por exemplo, esse sistema da campanha que a gente joga, campanha de Drusta, né, ela alimenta um pouco desse primeiro RPG que a gente jogava, que é uma adaptação do 3DT. Você já jogou 3DT? Quem jogou sabe mais ou menos que D6 ali é o dado que a gente usa mais. Então, comecei a jogar no 3DT, né? E quando eu tinha uns 12 anos. Aí parei de jogar há muito tempo, meus amigos foram embora, e aí eu passei a adolescência inteira sem jogar. Aí agora que com 26 anos eu descobri que a gente podia jogar pela internet, né? Tem as ferramentas e foi muito bom, que eu voltei a jogar depois de muito tempo, mais de 10 anos. E estou jogando até hoje, não pretendo parar. Ah, bom. É, a gente vê que pela demanda, o RPG pela internet, né, gerou um cenário importante, porque, por exemplo, você tem a demanda de questões de que não tinha jogadores presenciais e a sua dificuldade da sua cidade e tal para se comprar. Comigo já foi a questão de que jogadores mais comprometidos. Eu tenho jogadores até de mesa presencial, mas eles não são por questões de trabalho, questões de diversidade, por questões de outras atividades que eles preferem fazer, eles não têm um comprometimento e eu tive que buscar através da internet lá o comprometimento. Mas me diz aí, por que esse sistema te trouxe para jogar RPG, não como os outros? Eu sei que tu falou do 3DT e eu tenho eu vim dessa base, não joguei muito, mas eu acompanhei a Dragon Brasil na época que foi lançando e já foi colocando, e depois que transformou em Tormenta, aí foi, o negócio Sim. ficou gigante, mas aí, por que tu escolheu essa aí? Porque houve alguma dificuldade ou realmente, pô, peguei e me apaixonei por esse tipo de RPG, por esse sistema, e vou continuar sempre me agarrando nele. Não. Não, cara, na verdade, o que eu mais gostei no 3DT é a simplicidade dele. Eu costumo dizer muito que um jogo de RPG, o sistema ele é menos de 50% do que você usa. Ele é só uma engrenagemzinha que você usa ali, porque eu sou um tipo de mestre que eu sou mais interpretativo do que mecânico. Acho que existem dois tipos de mestre, né? O Uhum. interpretativo e o mecânico. Tem aquele que vai seguir ali a regrinha tal do D&D, do próprio 3DT tem as regras e tal. Mas eu não, eu gosto mais interpretativo. Até minhas mesas de D&D, que usam sistemas mais fixos mesmo, elas têm uma certa maleabilidade. Mas o que me atraiu mesmo, respondendo a pergunta, foi a praticidade.
tipo, qualquer situação você tem um D6 para rolar. É o dado que a gente tinha na época. A gente não tinha Uhum. D20, nem D10, nem Sim, D12. Só tinha o D6. Então a gente jogava com D6 para qualquer situação. 1, 2 ou 3 seria um resultado bom, 4, 5 ou 6 seria um resultado ruim. E até hoje a gente usa isso, né, nas minhas mesas. É bem simples. E aí você tem algumas coisas que você pode estar usando durante o jogo, pra, né, coisas que você dá de recompensa, porque tem que ter, no RPG ele tem que ter uma... O jogador tem que ter um dado mais forte, ele tem que ser bom em algo. É a sim. base de qualquer sistema, então acho que eu prefiro o 3DT porque ele é prático, ele usa só um dado, se for para dizer isso, e isso pegou em mim. Hoje eu mestro outros sistemas, mas eu não abro mão do que eu criei, porque eu acho ele o melhor, que eu me sinto mais à vontade. Tem jogador que não gosta, a gente já teve atritos, acho que todo mundo já teve algum tipo de Normal. problema com algum jogador. Então, às vezes, o cara ele quer o personagem dele de outra forma, ele chegou de outra forma no jogo, não se adaptou ao sistema. Isso faz parte, né? Por isso que é Sim, importante também, quando se faz um sistema próprio, você definir certos parâmetros com os jogadores, né? Que eles entendam as decisões e tal. Como o jogo flui. Cada mestre é diferente, né? É difícil ter um é, mestre igual ao outro. Sim. sim, sim. Mas foi o 3D que abriu as portas para mim, cara. E hoje é o sistema que eu mais me baseio. E é muito legal, porque quando eu estava pesquisando mesa, nesse meu retorno ao RPG, foi mais ou menos na época que a gente começou a jogar, um pouco antes. Eu comecei a pesquisar mesas aqui e ali, cheguei a entrar em uma ou duas, mas eu estranhava muito, porque eu joguei muito D&D, mas com um mestre que ele mestrava muito vampiro também. Então, ele tinha uma pegada de querer que a gente interpretasse, mesmo ele não fazia diferenciação entre o D&D e, e o vampiro, por exemplo, que é um storyteller mais elaborado, que é mais conversado. E o anúncio da mesa dele já me chamou a atenção, porque eu falei, ele é criterioso. Eu quase nem mandei a mensagem, porque já era assustador o anúncio, tipo, sabe, ele já dava uma enquadrada, assim, tipo, eu busco jogadores que se dediquem, que queiram realmente se comprometer com a campanha, que queiram viver o personagem, e aquilo num primeiro momento eu falei, será que eu mando? Será que eu não mando? É, É porque, pra mim, cara, não tem graça você iniciar um jogo sabe, não dar continuidade. É tão legal quando você vai ganhando, conquistando, seu personagem vai ganhando um renome e tal, então eu queria um compromisso nisso, né? Eu me divirto, cara, com meus jogadores, por exemplo, acho que se eu filtrei fazendo esse texto que você falou, eu filtrei bem, que hoje a gente tem uma mesa muito boa. Se a gente fosse criar um tutorial, se a gente fosse criar um tutorial do DS em como ser um bom mestre, ou como criar uma boa campanha, a primeira delas seria selecione bem seus jogadores. Né? Seria você, quando fizer o seu anúncio, você colocar que você procura alguém que entre em simbiose com você. Porque o jogo de RPG ele é uma simbiose entre o mestre e o jogador. Né? Os dois eles se fundem ali num pensamento semelhante. Né? A cena ela ocorre na mesma sintonia entre os dois. Então tem que ter essa simbiose e ela tem que partir do jogador. Porque o mestre ele não vai ficar. Tipo, você pode sim dar personalidade a cada um dos jogadores, mas você não vai ter que se dobrar tanto assim. O mestre ele se dobra, mas ele se dobra até onde ele pode ir. Né? O jogador, quando ele entra na mesa, ele tem que estar ciente que o mestre, ele, de certa forma, ele é a razão. Então ele tem que entender algumas decisões, algumas coisas, lidar com alguns problemas, né? Porque ninguém é normal. Muitas vezes o jogador acha que não tem problemas e os problemas vão aparecer e vão pegar ele de é, jeito. Então ele tem que ter uma consciência que ele está entrando nesse tipo de jogo. O jogo que o mestre propõe é um jogo que vai lhe deixar desconfortável em certas vezes. Você vai ter que quebrar sua cabeça e tal. Então você tem que descobrir qual jogador que está buscando isso. Buscando uma campanha séria. Vai ter jogador que não quer isso, que quer uma campanha ali, jogar 2, 3 sessões e acabou. Então você tem que sim. escolher bem os jogadores que estão buscando a mesma sintonia que você. Né? Acho que por isso que eu agi dessa forma. Acho que o começo de tudo, em narrar uma boa campanha, é você escolher bem seus jogadores. Né?
ter uma simbiose com eles. Então eu faço one shot, eu converso com o jogador, eu busco saber o que ele está pensando do personagem, explico sobre o mundo, né? E eu faço um one shot, um jogo, para ver como ele reage às coisas que eu coloco para ele, uma cena macabra, um escuro, uma criatura que surge, como ele vai reagir, se ele vai atacar, se ele vai ficar parado, o que ele vai fazer com a sorte, se ele foi ruim nos dados, se ele foi bom nos dados. Então, e já aconteceu de tudo. Já aconteceu do cara, se eu achar que o cara vai arrebentar, na hora da gente jogar one shot, não teve uma boa sintonia, o cara querer sair. Já teve outro que eu fiquei com o pé atrás e a gente fez a one shot. Eu falei, caralho, é esse cara que eu preciso na minha campanha. Né? A gente já rodou com 7 jogadores, hoje a gente roda com 4 e o jogo tá aí. Né? Mais de um ano já a gente jogando junto. Já fez aniversário já a nossa campanha. É. Uma das coisas que me chamou a atenção é que eu lembro muito bem quando eu comecei e a minha essência, ela sempre tá desde o início, que é um pouco um jogo mais sério, é um jogo mais com uma pegada que tem um mundo um pouco mais de possibilidades, um pouco mais abrangente, sabe? Então, assim, eu melhorei muito desde o início, obviamente. No Arco mais que narrava, sei lá, 20 anos atrás, não é o mesmo que narra hoje. Melhorei bastante. Mas a minha essência sempre está lá. Aí eu te pergunto assim, tua essência no jogo, assim, esse teu estilo que tu imprimiu agora aqui, ele sempre foi assim, sempre pensou nisso, ou era mais descontraído no começo, não tinha muita pretensão, de repente tu foi amadurecendo e chegando até o que tu é hoje? Cara, é incrível isso, porque quando eu era pequeno e a gente jogava, eu sempre era o mestre, né? Eles sempre pediam para ser Sim, o mestre e tal, mesmo a gente moleque. A gente jogava de tudo quanto é jeito, cara. Até hoje, de vez em quando, a gente brinca aí, faz uns one shot, cada um fala um personagem, os caras falam o Mickey, os caras falam um lugar, a Disney, os caras falam um vilão, o Drácula. E a gente joga one shot e vai. É mais pra divertir. Agora, desde que eu era moleque, cara, que eu sonhava em jogar uma campanha mais épica. Acho que sempre, desde criança, eu era fã do Senhor dos Anéis. Sabe, eu assisti Senhor dos Anéis no lançamento. Eu tinha, acho que 11, 12 anos. Então, eu sempre fui fã, cara. Sabe, eu li os livros. Então, eu gosto mesmo do épico, aquele mais dark, né? Como eles falam, mais deep, aquele coisa mais séria. Tem os momentos de descontração. Cada jogador é um jogador. Cada um vai buscar o seu jogo, né? Mas o meu estilo ele é esse. Mas eu também descontraio de vez em quando e tal. Mas ele, tudo tem seu momento, né? Não é um tipo de jogo que eu já vi por aí que os caras, né, brincam o tempo inteiro, cena pesada do dragão ou do feiticeiro tenebroso e os caras fazendo piada. Então, é isso, cara. Eu gosto mais desse estilo desde sempre. Respondendo a sua pergunta, desde sempre eu tive esse apreço pelo jogo mais sério, sabe? Tipo um sim, épico. sim. Acho que a palavra é essa, épico. É. Eu gosto de jogar o jogo épico. E é o jeito que eu narro, né? Que é uma campanha que se passa medieval, ela mistura tudo, todas as referências que eu tenho. É isso que eu queria Então, chegar, DS. Eu é queria que você baseado nisso. contasse um pouco como é que foi essa criação desse cenário que a gente joga hoje. Né? Queria que você falasse um pouco sobre como que você chegou, como que você criou tudo isso. É um mundo gigante, gente. É maravilhoso o que ele criou. Cara, Drusta pra mim, né, a esfera, como a gente chama, ela é um mundo que reúne muita coisa. Nada é novo. Se a gente virar e falar assim, isso revolucionou. Não, cara. Quem revolucionou foi o cara que escreveu Conan. O cara que escreveu O Senhor dos Anéis. E a gente alimenta disso. Então, minhas referências são essas, cara. Acho que uma coisa diferente que eu faço lá são que os bárbaros, eles não são uma classe, né? O bárbaro, o andarilho. Lá eles são um sangue, como se fosse tem um anão que tem o sangue dos anões e tem o sangue dos bárbaros, que são como se fossem gigantes, né? Homens bem grandões. Então, acho que o diferencial foi esse. Mas, cara, como surgiu a ideia é muito difícil.
Eu acho que eu comecei pensando nesse lance dos bárbaros. Desde o começo, eu sabia que os protagonistas eles seriam o povo barbária, né? O povo dos gigantes, do norte e tal. Já sabia que eu queria um lugar mais frio, montanhoso, que eu pudesse criar várias oportunidades e caminhos que você tem liberdade, mas se você quer ir para tal lugar, você vai ter que passar em tal lugar, né? Não é uma planície aberta. Então, você pode ir e vir, mas com vários percalços no caminho, assim como é o Senhor dos Anéis, é uma referência que eu tenho. Eles atravessam montanhas, florestas, rios. Então, acho que eu comecei, cara, com essa ideia. E quando eu fui montando o mapa, eu acredito, o primeiro mapa, o mapa de Brewster, depois a galera pode colocar aí no link para vocês darem uma olhada. Eu acho que foi ali que eu fui criando. Então, quando eu comecei a criar, eu sabia que ia ter um conflito, tipo norte, sul, e aí eu fui criando e criando, né? Cara, é muito difícil eu falar tudo aqui, eu vou ficar aqui uma hora. Deixa eu tentar ir perguntando. Tu resolveu, resolveu que você ia ter bárbaros e que você começou a criar um mapa, e aí você teve essa ideia de que a trama ia ter um conflito. É isso. Exatamente. Sim, eu imaginei um conflito entre... Cara, se eu vou te dar spoiler se eu falar, né? Mas eu imaginei sim que teria um Cuidado. conflito, teria uma vingança, né? Certo, E haveria uma rixa entre duas nações. E aí, certo. quando eu fui colocando no mapa e tal, o próprio mapa em si ele foi aprimorando durante a campanha. Quando ele começou, ele era mais simples e a gente foi acrescentando vilas e lugares e nomes de lugares, né? Então, acho que ele foi crescendo assim em volta da campanha. Eu acho isso bacana. E é incrível como hoje eu posso descrever qualquer parte do mundo desse mapa, da esfera, os países e tal, como eu desenhei eles, como se eu já soubesse o que é e o que são. É uma parada muito viagem isso. Né? Que tem o epicentro da campanha, que a gente gera os personagens, os cenários, mas todo o enredo em volta, como se o mundo realmente ele girasse dentro da minha cabeça, né? Mas que foi no mapa, assim. A construção ela se iniciou no mapa, nos conflitos, nos povos, né? Esse povo aqui vai ser descendente de asiáticos, mongóis, eles têm o sangue misturado de asiáticos com bárbaros. Esse outro povo aqui veio nas terras pelo rio, eles chegaram e tal, são negros, né? São imigrantes, não são dessas terras. Os elfos foram embora, largaram essas terras há muito tempo, colocam a floresta ali do lado. Então acho que é mais pensando dessa forma, né? Você primeiro cria o mapa, cria os lugares, depois você povoa ele, vai Cada um tem imaginando. o seu processo, né, Décio? O meu, assim, de criação, primeiro eu fui, eu pensei na história geral, que eu já tinha uma ideia dessa minha para Sally, mas aí eu fui nos personagens, antes de ir para o mapa. Aí eu Uhum. comecei a pensar nos personagens, né? Falei, não, quem vão ser os personagens dessa campanha? Quem que eu quero que sejam os principais e tal, que vão alimentar essa trama? O mapa foi uma fase depois dessa, porque cada um tem o seu jeito de criar também, né? Sim, mas se você for parar para analisar, lá no Roll20 que a gente joga, a aba de, por exemplo, a aba de algum determinado lugar, ela tem escrito ambientação. E tem duas tags: NPCs, os personagens, e os lugares. Então a ambientação de uma mesa ela é feita com essas duas coisas. São as duas coisas primordiais, né? São os personagens e o lugar, né? Em si, o mapa e os personagens. Então acho que isso também tem isso. Eu também devo ter criado um pouco disso, sabe? Por exemplo, Gelfarrar, que é o lugar do vilão, né, o Império e tal, ele surgiu, eu acho que, embora eu tenha colocado ele no mapa, acho que a personalidade dele foi feita por conta do vilão, entende? O lugar em si, o desenho, a fortaleza negra e tal, foi feito baseado num personagem, né? Então acredito que isso acontece volta e meia, assim. Não tem como a gente falar que você começou por isso, junto tudo, né?
É muito, Sim, e eu copiei essa muito sua forma. metodologia aí. Eu É. também estou trabalhando como você, estou aproveitando, né, nesse meu retorno, falei, deixa eu pegar as ótimas experiências que eu estou tendo aqui e copiar na cara dura mesmo, Ah, cara, porque eu também absorvo muito, cara. Todo mestre que narra pra mim, eu sempre absorvo alguma coisa, cara. Tem uns mestres muito bons aí, viu? Eu vendo esse detalhe da ambientação, como tu falou da criação, eu já parto do princípio, mas assim, eu crio realmente o ambiente. O ambiente ele tem que ser mais vivo, depois vem os NPCs, incluso, eles vão estar lá nele. E aí eu criei um cenário, o último cenário que eu criei foi um cenário mais cyberpunk, onde o mundo acabava e tinha três grandes continentes, né? Cidades, na realidade, cidades-continentes, e cada um tinha suas peculiaridades. E aí eu trabalhei simplesmente em uma única cidade-continente, onde tudo acontecia na história lá, desenrolar. E aí, da trama foi gerando, foi ficando gigante, e surgiu um grande personagem, um NPC, que ficou memorável em toda essa ambientação de narração que eu fiz. E eu joguei com várias pessoas diferentes, e esse NPC sempre aparecia em algum momento, e ele ficou bastante conhecido, né? Eu te pergunto, na tua imitação, não só essa agora, mas as outras que tu já fez e todas essas andadas de trabalho, assim, qual é o personagem ou NPC que ficou marcado, assim, que toda a tua mesa, quando alguém se junta, pô, é aquele fulano, aquele personagem que é que comentar contigo, que sempre fica marcado, ou na tua mesa não tem, ou sempre... Cara, isso é incrível. É, depende. Tipo, eu acho que cada campanha tem, e é momentâneo. Antigamente, quando a gente jogou, acho que a mais longa, quando a gente era criança, era adolescente, era um coleguinha. E engraçado, cara, ele era um gigante. Ele era um Hum, gigante amigo de um dos personagens que jogavam, um dos jogadores. E ele era o personagem que eles mais amavam, porque salvava ele na hora que ele estava pegando essas rabo. A pedra vai cair em cima dele, o coleguinha segura a pedra. colegas seguravam. Aí eles sempre falavam desse personagem. Eu acho que na campanha atual, cara, eu não sei, realmente eu não sei qual é, bicho, o personagem mais que mais se fala, mas acho que eu colocaria o Barrabás, que foi um vilão que hoje ele se tornou um companheiro, um amigo. Ele lutou contra a Lisa e hoje ele tá do lado quanta dela. história não deu esse Barrabás, hein? É, o Barrabás ele é um mago cheio de truques. Não, eu quase E joguei a toalha. Falei, não, 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 impossível, impossível, não dá. Quase joguei a toalha ali, né? Porque assim, tipo, você pega, é igual você pegar assim aquele cara que tem no Street Fighter assim, né? Você dá 200 golpes nele e você tira isso aqui do cara, a barra da mana do cara é desse tamanho e a sua é isso aqui, ó. Você gasta duas magias, foi tudo, quase, entendeu? Eu falei, não, não dá, não dá. isso é Foi interessante muito. a gente falar isso, porque eu acho que o Barrabás, ele, se a gente fosse. É porque a gente vai falando, vai puxando um assunto para outro. Mas para finalizar esse assunto, tem mais um personagem que eu queria citar, que é o Pluto, que era um gnomo. E ele foi bem citado também, né? Todos os jogadores arrumavam alguma coisa com ele, queriam ou puxar o saco dele, Sim. ou zoar ele, né? Que ele era um gnomo e um mago que fazia os teletransportes lá da guilda, que eles eram os aventureiros. Agora, Alice, que você falou isso, acho que o Barrabás ele tá numa categoria de vilão, que é aquele vilão que ele não se ganha dele só uma luta, saca? É aquele vilão. Não sei dizer. A gente tem um É apego por um ele. Até antagonista, hoje eu né? tenho um apego por ele. Ele tá passando apuros e lá na campanha a gente faz um sistema que funciona. Como eu vou explicar isso? Bom, os personagens eles estavam em determinado lugar em uma guerra contra o Barrabás, né, lutando contra ele pelo controle de uma região, uma ponte e uma pequena fortaleza. E eles conquistaram a fortaleza, mas os jogadores decidiram mudar o rumo da campanha. Eles eram maus, eles decidiram ser bons. Né? Eles eram a favor do Império e decidiram lutar contra o Império. Quando eles
deixaram Barrabás continuou lutando e eles foram para outro lugar. A gente rola um dado na campanha que se chama um dado situacional. Pode ser no começo, no meio, no final da sessão, eu falo, rola um dado. Aí vamos supor, eles saíram de lá e foram para o norte, para outro lugar. E a luta continua, né? Barrabás contra o Império. Só que agora, Barrabás, ele tem que defender aquela ponte se os jogadores quiserem ter alguma vantagem no futuro. Aí eles rolam o dado pro Barrabás, entende? Ele está defendendo a ponte, se ele vai continuar firme ali naquela luta, pode ser 5 sessões, sei lá, 10 sessões, uma hora eu vou pedir esse dado. Né? Um acontecimento do livro Mentira, que não é uma hora não, você pede direto esse bendito dado situacional aí, viu? Tipo, os jogadores estão lá longe e tem uma guerra acontecendo aqui embaixo, entende? Acho que a campanha, a gente chegou num ponto que os personagens que aparecem eles são muito vivos, assim. Né? Eles continuam, a vida deles continua. Os jogadores não estão ali, mas eles estão na peleja ainda. Acho isso interessante, né? Os NPCs vivos, acho que eles ficam assim, né? Eles duram mesmo quando os jogadores não estão perto. Estão fazendo alguma coisa. Você falou um ponto aí interessante, os dados. Tem narradores que utilizam ele por questões de mecânica, tem outros que utilizam por questões de drama, tem outros que utilizam porque querem dificultar a vida do personagem em si, dos jogadores. Qual é a tua relação assim no jogo? Tu usa os dados para gerar drama, tu usa os dados realmente porque, pô, aquela cena precisa ter rolar os dados, senão não faz sentido ela fluir, ou às vezes tu tem uma cena que é para usar dados, mas tu prefere que o jogador interprete mais do que os dados poderem dizer ali a verdade. Como é que é a tua relação, assim, como narrador, com o que tu vê como os dados se fazem? São teus amigos, seus inimigos? É uma pergunta interessante, né? Porque os dados, cara, eu acho que eles são o que difere um jogo mecânico de um jogo interpretativo, né? Sem dúvida, a frequência de dados do D&D vai ser muito maior do que qualquer outro jogo. Assim como o GURPS, por exemplo. Mas, cara, se você... No meu caso, eu utilizo o dado por questão de drama, eu acho. Acho que se fosse para falar algo, eu acho que o drama seria sem dúvidas. Quando o personagem quer fazer algo que não está no controle dele. Entende? Por exemplo, você acertar uma magia em cara, vamos supor que você vai castar uma fireball nele e bluf, mandar aquele poder, você tem que rodar um dado, né? Você não vai acertar o Sim. cara, ele não vai ficar parado, né? Como se diria. Então, acho que eu uso para isso. Inclusive, cara, no meu jogo, são poucos golpes para um cara morrer, de fato. Depende, né? Do inimigo. Mas geralmente quando eles lutam contra inimigos fortes, que têm status parecido com os deles, que são as lutas que eu mais gosto, são... Como é que se diz? É a hora que você vê que realmente eles têm que pensar um pouco fora da caixa, fazer uma coisa Sim. diferente, ou unir na hora do combate, mas acho que eu uso os dados para combate, para interpretação, para reação. Eu acho muito maneiro. Eu, por exemplo, eu uso dados com NPCs, dado de carisma. A gente tem a perícia carisma no sistema. Quando você está interagindo, por exemplo, com um rei, no caso deles, já aconteceu. Ah, meu rei, eu vim dessas terras de longe, pois a ameaça chega a nossos portões. Eu preciso que o senhor me libere homens para arrumar ao norte. Tal. O rei, eu vou pedir, rola em dado. Rola um D6. Se ele tem um carisma 4, ele tem que acertar, ele tem uma vantagem maior. Ele está na vantagem do dado, né? 2 números desclassificam, 4 classificam. Se ele tira um 6, por exemplo, que é o pior número, o rei vira para ele e fala: eu jamais emprestaria minhas tropas a você. Se ele tira um 1, o rei fala: oh, glorioso guerreiro, ouvi suas canções de sua brava luta em tal lugar. Eu irei lhe emprestar aos meus soldados. Se ele tira um 3, o rei pode falar: e o que você me daria em troca? Entende? Eu uso os dados para trabalhar esse tipo de coisa. Entendi.
Mas isso se o jogador ele falar algo, por exemplo, tu deu uma introdução aí, que se eu fosse o narrador, quando você foi falar com o rei, eu não teria jogado os dados, teria permitido, porque a introdução foi convincente. Entendi. Óbvio que se o seu personagem tivesse carisma um ou dois, eu diria, talvez eu diria assim pra você, Aham, ó, tu foi muito mais carismático do que teu personagem seria na realidade, né? Mas, entendi. assim, eu trabalho nessa forma. Não sei se a Lady, como ela trabalharia Sim, nesse aspecto, mas eu entendo que o teu cenário aí realmente é o de drama, porque se tu dá aleatoriedade pro jogo, o do 1 ao 3 é um resultado, do 3 ao 5 é outro, e o 6 é outro totalmente diferente, né? isso. Achei interessante esse teu método aí de usar os dados. Cara, é uma forma de você manter a aleatoriedade do jogo, né? Tipo, mas eu não faço isso sempre. Geralmente, depende da pergunta, do que o cara quer, depende do que o jogador quer, depende disso, da interpretação. Muitas vezes eu deixo, a Alicia sabe disso, eu sou mais interpretativo, mas algumas vezes eu preciso rolar o dado, e eu gosto de rolar o dado, às vezes é massa, é bacana você ver isso. Mas às vezes esses diálogos, por exemplo, vamos supor que a conversa do rei continuasse, eles seriam como um avalanche. Então, se ele tira um resultado bom de começo, quer dizer que o rei já está mais ou menos na dele. Na sequência, ele pediu outra coisa, pode ser que o rei dê automático, dependendo do pedido, pode ser que eu peça uma nova rolagem, depende do grau de dificuldade do que o jogador requisita, né? Mas isso é de um jogo sandbox, né? Você ter uma facilidade dessa é de uma mesa aberta, né? Não é uma campanha fechada. Ela tem um objetivo, no caso, terminar o império, matar o imperador, sei lá, acabar com a guerra. Aí eles vão saber como que é, se é montando no dragão, se é pegando uma joia especial, se é reunindo maior número de exércitos, se é com ataque entre eles, só os quatro ali indo à espreita até a capital, fazer um plano muito louco. Então, é isso, né? Tem um objetivo, mas como vai chegar lá são eles que definem. Então, isso me dá a liberdade de usar os dados dessa maneira, né? Então, acho que muitas vezes vai ser o primeiro dado que vai dizer a personalidade. Às vezes eu rolo o dado de personalidade. Tipo, rola como que esse cara tá hoje. Aí ele tá mal-humorado. Entende? Ah, não me enche o saco. Hoje eu não quero te ver. Sim. Hoje eu não Nossa, é quero ver. muito frustrante. Ó, é impacto, porque minha personagem, por exemplo, ela é uma personagem, ela tem um apelo visual, né? Ela é uma bárbara do norte, ela é uma feiticeira e ela é tribal, então ela se veste com muito pouca roupa, porque é uma personagem que tem essa pegada de ser uma sacerdotisa, de ser. Então, assim, só que ela passou muito tempo na cidade, então ela tem aquela coisa de ter se acostumado um pouco com outros facilitadores. Então, quando chega uma situação dessa, que eu já me senti muito mal, assim, que a personagem, ela que tinha que tentar resolver alguma coisa, ela chega lá toda, né? Faço toda a minha preparação, rolo o meu dado lá, consigo minha magia para melhorar. Meu negócio chegou lá, ele rola um dado, dá um 6. Você sente realmente a frustração da personagem, tipo assim, o cara olha assim para ela e fala assim, é uma árvore. Tipo, nossa, é uma árvore que tá na minha frente. Depois de você ter feito toda aquela preparação. É muito imersivo. É muito imersivo. E aí eu queria voltar um É, pouco para o sistema DS. Porque uma segunda qualidade que ele tem na maneira que ele mestra, além dele ser muito imersivo, dele fazer a gente buscar o personagem, fazer a gente buscar no RP o personagem, né? Que é uma coisa que no D&D eu sinto falta, que é assim, as recompensas com o estilo dele de mestrar, não é porque você tem o ponto que você compra. Você tem que ter feito RP que justifique aquilo que você está querendo comprar com o teu ponto. Eu adoro isso, eu adoro crescer no jogo, mas crescer buscando isso dentro do jogo, não fora do jogo. Mas aí, um outro elemento que é muito importante dessa, que eu queria que você falasse um pouco, é a riqueza da ambientação que você fez para Drusta. Qualquer lugar que a gente vai, a descrição de cenário dele é muito boa. Como é que você fez isso, Décia? Você pesquisou? Você separou as imagens de cada lugar? Porque cada lugar é diferente.
E assim, quando ele dá a ambientação, você realmente se sente ali, bem Senhor dos Anéis mesmo, você se sente ali. Como é que foi esse processo para você criar essa ambientação que você faz? Cara, a ambientação, ela mudou muito, né, Alice? Você lembra de quando a gente começou e de hoje? Hoje eu melhorei muito, cara. Pô, os vídeos dos caras aí do Azecos, o Chinchilla Games, tantos outros aí, cara, que eu assisti, os caras são muito bons. E a gente vai aprendendo, né, as ferramentas. A gente tem a facilidade nata de narrar, de imaginar uma cena. E o resto é ferramenta, cara. O Roll20, sem dúvidas, velho, foi a ferramenta no divisor de águas, né? Na campanha nossa, questão de combate. Hoje, para ambientação, eu acho absurdo comparado ao que era antes. Antes eu gosto sempre, há vários mestres. Eu já joguei com mestre que nunca usou nada e eu me vejo na cena. E já joguei com mestres que colocam imagens, a gente vê as imagens assim, você, né, além de pôr a imagem, você descrever a imagem. Acho que é isso que eu faço. Né? Eu construo isso, Lissa, eu não tenho isso pré-determinado. No mapa, se você olhar, você vai ver que um lugar é mais frio, o outro é mais quente. O Incarnate também foi uma ferramenta que me ajudou muito nisso, né, na criação do mapa. Ele é pago, eu pago ele, pago bem, porque é uma ferramenta muito boa para fazer mapas. Então, quando você cria eu criei o mapa, já tinha as montanhas, o rio, né? Você pega as técnicas de mapa, eu assisti vídeos de técnicas, né? Você cria o rio, ele tem um fluxo e tal. Então, quando você vai criando, cara, você vai pegando a descrição. O que eu faço lá, na questão da imersão, que eu não consigo jogar se não for assim. Eu, como jogador, eu também sou um pouco exigente. Então, aqueles mestres que viram e falam assim, então vocês entraram na carruagem e andaram por 10 dias. Aí eu morro. Eu não gosto, eu não gosto disso. Então, o que eu faço é um passo a passo. Meus skips de time lá na campanha, eles são de 4 horas. Às vezes eu pulo um pouco mais. Às vezes pulo um pouco menos, dou uma oportunidade para os jogadores. Eles definem a marcha, se é rápida, se é lenta, se estão prestando atenção, se não. Mas os jogadores da minha campanha, eles têm habilidades que se complementam, né? Cada um é bom em fazer uma coisa. Então, tem o cara da viagem, que vai estar sempre atento, que der e vier na hora de dormir. Tem o cara do combate, que vai estar pronto para brigar em qualquer situação. Tem a Alice, que vai estar pronta para usar magia. Então, assim, a questão da ambientação em si, eu crio ela em torno de vocês. Então, quando vocês estão, por exemplo, no templo de Wolfentir, lá, um templo dos monges, aprendendo sobre o eu interior, vendo um pouco do futuro, do que seja, ganhando, aumentando o seu poder, seu chakra, se você está ali no mapa, eu consigo saber para onde você pode ir. Se você pode seguir ao norte, se você quer voltar a Boralos, se você quer ir até o dragão. Então, eu busco criar as rotas. Eu sei mais ou menos os caminhos que vocês podem seguir, então eu deixo as rotas preparadas no Roll20. As rotas, cara, eu costumo dizer que uma sessão com 3 imagens e um NPC já é uma sessão boa. Dá para você fazer uma sessão bacana. Com 3 cenários, um NPC é uma sessão show. Eu sempre faço mais, eu quero fazer mais para poder emergir mais, né? Mas o básico é esse lance. É o lance de você... as imagens, elas te ajudam a trilhar um caminho. Então você vai narrando esse caminho e é isso, cara. Você tem as possibilidades que os jogadores vão e você tem que estar preparado para elas. Mas nem tanto, né? Acho que, não lembro quem foi que falou isso. Acho que foi a galera lá do RPG Planet. Prepare a sessão, mas não prepare tudo. Você tem que deixar um pouco aberto. Então eu deixo os cenários, bolo os NPCs que podem aparecer, alguns encontros aleatórios, que eu posso pedir um dado e eu escolho uma criatura. E é isso. Por exemplo, se você está na montanha, eu posso deixar separado ali um pé grande, lobos e um urso. Né? Dependendo do que você tirar no dado, pode aparecer, pode não.
depende do andamento. Mas a ambientação, cara, acho que é isso. Hoje eu uso o Roll20, então eu coloco sempre uma imagem de fundo, mesmo não sendo o grid eu uso só para combate, né? Na ambientação eu uso imagens, cara. Eu uso imagens, vou descrevendo o caminho, passo a passo. Cada imagem que muda, se você está numa pradaria, por exemplo, eu descrevo para você, né, você vai falar também com o seu jogador. Pô, vocês estão numa pradaria, vocês podem ouvir os cantos dos pássaros, né? É outono, então a grama está meio dourada, as árvores elas têm um brilho amarelado, o sol ele é forte, né? Ele aquece a pele de vocês e vocês vão caminhando por um ambiente tranquilo, água limpa escorrendo nos pés dos cavalos, eles galopam rápido pelo aquele ambiente. Vocês querem trocar alguma ideia enquanto caminham nessa pradaria, observando o canto dos pássaros e podendo ver ao longe? Aí eles vão dizer se querem ou se não. Ah, mestre, eu vou, pergunto, fulano, tal, não quero, não queremos falar nada. Então vocês vão seguindo por aquela pradaria, aí eu mudo a imagem, até que vocês começam a chegar em algumas colinas. E essas colinas, elas dão algumas montanhas mais à frente. Vocês podem ver que é uma cachoeira caindo e uma pequena cabana que fica ali próximo na visão de vocês ali, saindo uma fumacinha do alto da chaminé. E aí eu jogo uma imagem de uma montanha, tem uma cabana. Nem sempre você vai achar a imagem parecida, mas você consegue, sabe? Introduzir o personagem. Você mandar uma montanha, por exemplo, na sequência da pradaria, você dá a sensação de mudança. Você está perseguindo um caminho ali. Então, acho que é isso. Se aliar a narração com as imagens. Acho que é isso que define uma boa ambientação. Ouvindo a tua narrativa aí, já peguei até uma coisa, mas isso aí eu falo depois. Que é da onde a Lady puxou algumas coisas, ela também utiliza mesmo os temas, tá? Mesma construção de âmbito aí. Muito eu vi ela falando, fazendo a narração, cara. Foi perfeito. E foi do nada assim, foi muito boa. E assim, deu para imaginar bastante tudo que tu estava falando. E aí eu entro num ponto que é onde eu tento fazer um pouco diferente, que é a introdução sonora. Eu utilizo os sons para criar imersão no ambiente. Tu trabalha também com sons ou tu utiliza mais imagem e a narração em si? Eu Trabalho utilizo também. também os três. Eu utilizo a imagem e a narração, mas eu tento, quando eu quero fazer uma imersão e me aprofundar, eu boto o som. Mas como é que é Eu, no teu caso? bem observado, faltou eu falar. O som também influencia muito. Então, por exemplo, quando a gente está narrando as partes em que eles estão, digamos que numa pradaria, nesse exemplo, eu, assim, cara, eu mudo o som, mas eu acho que o som ele não é o ambiente. Eu acho que é a situação quando eu trabalho o som. Então, a pradaria e o caminho da montanha, eles vão ser o mesmo som. Pode ser uma música de traveling, né? Viajando, e ela vai tocando ali por todo o caminho tranquilo. Quando de repente eu narro para eles que eles viram uma ave voando no céu, vocês de repente olham e veem uma ave alçando o voo do alto de uma montanha. Aí eu peço um teste de percepção, aí vamos lá, o cara acertou, eu falo. Mas quando você está olhando para aquela ave, você vê que ela não é uma ave comum. Que ela deve ter mais ou menos uns 3 metros de altura e uns 6 de comprimento. Uma asa, a outra, 6 metros. Esse bicho que está voando ali é um grifo. E você vê ele voando, saindo da montanha procurando uma presa. E vocês estão lá embaixo, prestes a subir na montanha. Aí eu mudo o som, entendeu? Aí eu coloco uma coisa mais tensa, né? Tipo, agora rola aí um dado de situacional. Ele bate o olho na relva, vamos ver se ele enxerga vocês ali embaixo. Entendeu? Acho que o som eu trabalho mais dessa forma, Kendra. Né? Eu uso não da montanha para planície ou de uma casa para uma taverna.
acho que aí eu posso mudar. A taverna sempre tem um som especial, né? Mas Sim, um sim. ambiente interno, de um ambiente externo, acho que eu mudo também, mas poucas vezes. Realmente o que vai mudar é na hora de que eles estão entrando nas catacumbas, né? A gente muda o som na hora que eles estão entrando numa caverna, ou vão fazer uma travessia numa ponte. Aí sim a gente trabalha um som mais pesado, para o som entrar mesmo ali neles. A Alicia sempre comenta, né? Ai meu É, Deus, esse som. é porque às vezes eu não percebo quando ele troca. De tão imerso que você está no jogo, às vezes eu não consigo perceber. A hora que eu percebo, depois que ele já mudou, depois de um tempo, que eu noto, junto com a ambientação, a música, aí eu já sei mais ou menos, né, que a coisa vai apertar, né? Então aí eu já começo a ficar preocupada. Mas esse trabalho que ele tem é muito legal, porque você não sente essas transições. É assim, é muito bem ambientado, é muito rico. E isso é uma coisa bacana, porque você pensa no seu jogo mais para frente. Porque eu queria chegar nessa pergunta. Claro que você não vai poder me dar alguns spoilers, eu nem quero spoilers. Mas, por exemplo, você trabalha com as possibilidades. Então, você tem muita coisa montada, né? Que a gente pode ou não utilizar. Você já olha bem mais à frente, né? No caso. Sim, sem dúvida. Eu acho que nesse tipo de campanha, ela tem, você tem que, o mestre tem que estar pelo menos, não é um passo à frente, ele tem que estar 3 ou 4 passos à frente do jogador para ter uma campanha sandbox, uma campanha com tantas possibilidades. Então, realmente, cara, a gente tem que estar um passo à frente. Se vocês estão em UTI, eu já tenho que estar pensando o rei pensa sobre a guerra, o que, que pode ser feito naquele lugar, o que, que vocês podem buscar ali, né? Ou o que, que vocês não podem buscar. Por exemplo, em Uti, vocês já passaram por lá e vocês viram no mapa o Templo do Tigre, ou não sei o que do macaco, e as oportunidades foram passando porque vocês tinham prioridades. Mas aí é que tá. Aquilo ali que a gente cria, o Templo do Macaco ele estava bem elaborado, porque eu sabia que era uma oportunidade que vocês podiam ter explorado. Então, ele tá pronto. Eu queria ir, eu É. queria ir. Então, assim, se um dia vocês forem passar por lá, ele está pronto. Eu só preciso liberar o Roll20, ele já tá, o material já está feito. Agora, é uma questão de situacional, porque naquela sessão eu sabia que vocês iriam passar na trilha que levaria a ele. Então eu sabia que vocês poderiam ir para lá, entende? Então é uma questão de você saber ou não. Por exemplo, se de repente nessa sessão vocês decidissem passar por dentro das montanhas, cortando por outro caminho, para não ir a Boralos, eu poderia narrar até um certo lugar e de repente eu poderia pedir para a gente encerrar a sessão para mim poder preparar um lugar que não está preparado, entende? Então você tem que preparar não é em tudo. É Sim. mais uma circunferência mesmo, né? Como eu trabalho com mapa, facilita muito criar esses ambientes, né? Até o próprio jogador, eu acho que quando ele olha para o mapa, ele já imagina o que ele pode encontrar ali, né? Se são montanhas, se o caminho vai ser difícil, o cavalo vai dar conta de passar, se tem uma trilha, esse tipo de coisa. Então, acho que é mais uma questão de você se preparar um pouquinho para o futuro. Você tem que estar pronto em pensamento, você tem que estar lá na frente, mas em material você precisa estar pelo menos 1 ou 2 sessões ali. Uma sessão, cara, já ajuda muito se você tiver sempre um passo à frente. Já vai te ajudar demais aí você manter a qualidade, né, da campanha. Porque eu acho que quando acontece algo que você não está preparado, eu acho que diminui um pouco a qualidade. Muitas vezes a gente consegue fazer isso sem alterar a qualidade, né? Já aconteceu de vocês, porque a nossa mesa ela tem RPs, por exemplo, espirituais. Então nem sempre vai acontecer uma coisa boa. Às vezes pode acontecer uma coisa ruim e eu não ter nada preparado, mas a gente improvisa na hora. Isso acontece algumas vezes. Então, prepare-se, mas nem tanto, né? Você pode fazer um círculozinho assim, tipo, o que, que eles podem fazer daqui?
os caminhozinhos, e ali você prepara aquilo ali, faz 3 passinhos para cada, né? E o que não explorar, cara, pode ter certeza que você usa lá na frente. Você pode ou adaptar, por exemplo, o tempo do macaco. Eu posso pegar os mesmos desafios que eu tinha criado para lá, por exemplo, curar o cara que estava escondido, ele não seria fácil encontrar ele, o macaco ia esconder o cara, e outras coisas. Então, se vocês não usaram aquela possibilidade, eu pego aquele material, eu mudo a capa dele e utilizo os desafios que eu já criei. Então lá na frente vocês podem encontrar um desafio que seria o tempo do macaco, só com uma roupagem diferente. Outros NPCs, outro lugar. Entendeu? É basicamente isso, né? Você planejar, mas nem tanto. Mas tem que ter um planejamento. Eu mesmo, eu sempre faço muita coisa. A nossa campanha, por exemplo, eu não tenho até Targar, mas eu tenho até o final desse arco, do Serrilho Gelado. Mas eu te digo, Lícia, muitas vezes eu improviso no meio da sessão. No meio da sessão que eu estou narrando, que eu estou vendo que vai para algum lugar, eu rapidinho procuro um personagem que eu tenho guardado aqui, jogo ele no Roll20, que eu não tinha jogado ainda, crio um nome para ele e tal. Na hora eu adapto um cenário, alguma imagem que eu queira que vocês precisem visualizar ela bem. Mas tem, pode ter certeza. Por exemplo, esse cara, tem N possibilidades. Vocês podem matar ele já nesse lugar, não saber de onde ele veio, de onde ele é. Ou vocês podem ir atrás dele, ou vocês podem barganhar com ele. Igual a última sessão, cara. Tipo, tem inimigos perseguindo vocês. Cara, como eu vou saber o que vocês vão fazer? Vocês poderiam ter esperado, poderiam ter armado uma arapuca para eles. Vocês poderiam ter seguido, procurado um lugar melhor para armar a arapuca. Vocês poderiam ter continuado a caminhada sem descansar, igual vocês fizeram. Então, eram N possibilidades. Mas eu sabia disso. Então, os inimigos já estão prontos. Alguns tipos de cenário de grid já estão prontos. Algumas coisas você tem que ter, porque, por exemplo, eu já imagino esse confronto. Uma hora ele vai acontecer. Seja agora, ou seja daqui 3 capítulos, se vocês chegarem a Targar sem encontrar com eles. Porque isso é dado. Né? Não sou eu que vou dizer que eles encontraram vocês. Porque vocês não querem encontrar com eles. Então é um dado. Vocês estão correndo contra o tempo. Eu não posso simplesmente chegar e falar, não. Eles alcançaram vocês em tal lugar. Vai ter a sessão que eu vou pedir os dados. Vocês estão correndo, galopando, vocês já avistaram o inimigo, você sentiu a presença dele, e aí é o dado que vai mandar. Se vai encontrar, se não vai, aonde que é, se é numa clareira, se é num penhasco, se é em outro lugar. Sacou? Então é isso. Tem que ter pronto, mas nem tanto. É bom ler também. A gente recentemente fez uma oficina de narradores e teve algumas técnicas que a gente aprendeu. Algumas a gente já sabia, eu penso que também já sabia, mas outra a gente já viu acontecer e viu coisas que a gente não tinha nem noção que poderia ser colocado, né? E aí, pegando isso, eu trabalho no seguinte, que foi onde a gente aprendeu, lá quando eu estou seguindo agora esse método, que é criar o esqueleto. Eu criava antes, mas não com algumas coisas, onde tem um começo, tem um meio e tem um final. Tem improvisações, obviamente, como você falou, isso acontece e você não tem como botar todos os detalhes ali naquele momento que está criando, mas começo, meio e fim. Nas tuas histórias que tu está fazendo, que tu acompanha, obviamente, mas tu já tem, quando tu começou a planejar, tu já pensou do final, tu já começou pelo final, ou realmente tu segue o início, tu pensa o meio, depois tu pensa o fim? Pior que não, cara. Para você ter uma ideia, Kerberos, essa campanha ela nasceu no seguinte pretexto. Quando a gente estava se reunindo, a gente jogava outra campanha, era no mesmo mundo, mas era em outro lugar, eram os bonzinhos da história. Quando a gente foi criar essa campanha, eu falei assim, vamos jogar agora com os vilões? Vamos jogar com a galera do mal? Aí eles falaram, vamos e tal, não sei o que, vão ser de Gelfarrar, vão ser do Império. E aí criamos. A Lissa era Vena, virou Lissa, os caras, a gente foi jogando as duas campanhas. Mas a parte do mal, ela foi crescendo tanto, cara.
Tanto, só que os personagens não eram maus, cara. Eles foram mudando com o tempo, entende? Até Entendi. hoje tem o lado ali, você tem os poderes negros, o Gromo, de vez em quando ele dá uma loucura, dá uma espadada no cara do nada, que ele era um cara do mal, entende? Sim. Então, e aí, cara, como que eu poderia ter previsto isso? Era uma campanha para ser diferente, eles iriam lutar contra os bonzinhos e dominar tudo. Eu via isso como a dominação do Império, o final da campanha. Hoje eu vejo ela como o fim do Império, eles dando a volta e terminando com o Império. E ainda assim não será o final. Eu imagino outras aventuras para os heróis, entende? São tantas coisas que a gente cria no meio do caminho, e artefatos e coisas que vão surgindo, missões que vão ficando para outra hora, que quando terminar a missão principal deles, quando terminar a guerra, eles ainda vão ter coisa para fazer, entende? É uma campanha Sim, que sim. eu realmente não consigo enxergar o final dela. Se a sua pergunta é essa. E Sim. nem o Igualzinho meio. Salem. Tá igual Nem o Salem. meio, porque o meio, ele é onde se desenvolve o jogo. Então o meio, ele é eterno nessa campanha. Ele não existe ápices. Se a gente for fazer o lance do esqueleto, eu diria que a gente tem capítulos. Então a gente teve, o primeiro capítulo foi a reunião dos exércitos de Micá. Micá foi para uma batalha, ficou depenada, sem exército nenhum, só com a guarda e alguns poucos soldados. A primeira missão deles era reunir um grupo de máximo de soldados que eles conseguissem. Então, o primeiro capítulo do jogo foi RP puro, só conversa. Eles iam nos burgueses pedir auxílio e tal. Aí um burguês era dos escravos e tal, ali você dobrou ele na lábia. O outro tinha os gladiadores do Ludus, então o Gromo teve que lutar na arena para ganhar os guerreiros dele. Cada um foi de um jeito. Fechou o primeiro capítulo, a reunião dos exércitos ali dos homens. O segundo capítulo acho que seria a batalha, né? Não, teve o segundo que foi a floresta lá, né, Alice? O Forte Gromo. Teve uma batalha na floresta e tal, mais Rodajamin. Aí foi o segundo. Teve o terceiro, que foi a luta no Forte. Ali foi o terceiro capítulo e ele teve um começo, meio e fim. Eles saíram do Forte Gromo e terminando na batalha do outro lugar. Então eu diria que a espinha lá são várias. Ela tem um começo, um meio e um fim. Um começo, um meio e um fim. Então eles vão tipo assim, entende? Agora a gente começou uma nova espinha. Acabamos de começar uma nova espinha, que é a espinha do serrilho gelado. Então a Tá primeira doída essa sessão espinha, hein? Tá doída. nem começou ainda. Por Então isso mesmo. eles saíram de um lugar, de um templo, fecharam uma espinha lá. Foi um encontro e tal, foi bem. Eu gostei muito da última sessão. Foi uns sonhos, assim, eles tiveram várias visões, várias. Alguns tiveram certezas, outros tiveram dúvidas. E de lá eles agora foram uma viagem. Eles chegaram em um outro lugar e agora vai desenrolar as coisas É, desse outro lugar. Entendeu? E ele tem um final. Aí eu sei qual é o final desse lugar. Acho que é isso. Eu sei o final das espinhas. Eu sim, sim. acredito que sim. Mas ficou claro aí no que tu falou aí, que na verdade, o teu mundo é um universo gigantesco, onde os teus capítulos têm começo, meio e fim. E é ali que sim, é nessa chave que tu não falou de espinho, né? Mas o teu universo, o final dele, só os jogadores Exatamente. e dentro vai saber, né? Quando chegar o último Exatamente. dia, né? Não sou nem eu que vou dizer, são os Os jogadores. Essa jogadores, que é a exatamente. magia. Eles podem fazer tudo, cara. Eles É, tiveram chance de se voltar para o outro lado, tiveram chance. Geralmente é no final dessas espinhas que tá o sandbox, entende? Por uhum, exemplo, você terminou uma missão, agora você escolhe a próxima. E aí você vai para essa próxima missão. Só que a diferença é que são missões que todas fazem parte de um objetivo só, né? Que é ganhar a guerra. Então, se eles estão reunindo exércitos agora, quando eles terminarem de reunir os exércitos, eles podem ir buscar uma pedra. Ou eles podem buscar auxílio num reino vizinho.
ou eles podem juntar todo mundo e descer para o sul e vão para a guerra. Ou eles podem fazer outras 300 milhões de coisas, ir atrás de um dragão, pedir a ajuda do dragão, ou fazer outra coisa que eu possa inventar e apresentar para eles em determinado momento. Geralmente o final da espinha é o momento que eu posso introduzir um novo personagem, quando aparece um novo cara, um novo personagem para entrar nessa guerra, um novo jogador, né? Geralmente eles surgem nessa hora. Então, eu acho que a sua pergunta foi muito bacana, cara. A analogia é muito legal, esse lance da espinha. Eu já joguei One Shots, por exemplo, outra campanha, a Brigada da Honra. É isso que eu ia falar. Era uma campanha de D&D e ela já era de espinhas. Toda sessão tem um começo, meio e fim. Ali você jogou ela mesmo. Esse projeto seu foi muito legal também, porque a gente mantém uma mesa longa e você cria um vínculo, você se dedica para aquela mesa, você leva bastante tempo para elaborar, para criar aquele cenário, para trazer os personagens, para fidelizar os jogadores, para eles entrarem no teu ritmo, para todo mundo criar uma coesão no grupo, né? Porque é uma evolução, é um relacionamento. E relacionamento, ele, conforme vai passando o tempo, você vai conhecendo melhor o outro jogador, o jeito que ele gosta de jogar. Uns são mais de ação, um fala um pouco menos, outro fala um pouco mais. Sim. No começo isso costuma dar um atrito às vezes, mas se você persiste, se o grupo persiste, começa a ter, como qualquer relacionamento, começa a ter um encaixe. Você começa a entender a pessoa que está jogando contigo. Aí você começa a pensar em grupo, porque quando eu comecei a jogar, eu estava pensando muito no interesse da minha personagem, né? Eu estava muito preocupada em buscar no cenário as coisas para minha personagem. E o DS foi conduzindo a aventura e assim a gente foi percebendo que a gente ia precisar se unir, sabe? Porque no começo é você querer buscar o teu personagem. E a maturidade, o tempo, conforme a mesa vai passando, nossa, é muito legal. E aí vai rolando depois o encaixe com o mestre também, né? Isso aconteceu com a gente. E se a gente tivesse gravado essas campanhas, ia ficar muito nítido isso. A Brigada, cara, foi um projeto muito bom. Realmente, Lissa, lá foi onde a gente teve mais diferenças. Os players muito diferentes uns dos outros. Uns conversam alto, outros conversam baixo. Uns gostam de combate, outros de interpretar. Então a gente teve muita variedade lá. Foi muito legal. Foi um aprendizado muito bom. Eu queria ter continuado, cara, mas, pô, é difícil. Eu sou um só e 2 campanhas realmente é complicado para mim. Então, No tava estilo ficando de bem dedicação dele puxado. é. Mas eu queria que você falasse um pouco desse formato que você criou da Brigada, porque é um formato diferente, inclusivo. É uma ideia muito legal que ele teve. E eu queria que você explicasse essa ideia, um pouquinho dessa ideia, porque eu achei muito legal e muito inclusivo. Na real, a Brigada, ela é uma sugestão do próprio livro do mestre do D&D. Eu vi lá, foi a primeira vez que eu vi. No livro do mestre, ele sugere vários tipos de aventura. Uma delas é a aventura que existe um centro, uma cidade, uma guilda, e seu personagem, os personagens dos demais, eles trabalham em prol dessa guilda, dessa cidade. Então a brigada ela foi feita assim. Havia um centro, que era a cidade de Aéres, uma cidade voadora, e os personagens, todos eles, a única coisa que eu pedia nessa campanha, além da interpretação em primeira pessoa, que eu sempre peço, era que os personagens fossem da brigada. Você não poderia criar um personagem que não fosse da guilda, né? Ele teria que ter o objetivo de chegar na guilda, de lutar e tal, de ser um aventureiro conhecido. Ele poderia ter outro objetivo, mas ali, naquele momento, ele queria ser da guilda. Então, é um sistema de one-shots que compõe uma campanha. Está bem escrito lá no livro do mestre, galera. Inclusive, o livro do mestre é um livro muito bom para quem quer mestrar o livro do D&D. Não só para o sistema D&D, mas como para qualquer outra coisa que você for fazer no âmbito de RPG. E lá ele fala, você cria, são vários one-shots. Então, toda missão tem um contrato. Algumas não. Você pode fazer diferente com o tempo. Uma missão pode ser um pirata que deu para um dos personagens.
um mapa do tesouro que ele achou numa outra aventura. Então, mas desde que seja nessa premissa, né? Então, eu tinha 8 jogadores no começo e as mesas se misturavam. A ideia era a gente, toda segunda, jogar 4 deles, né? Então, 4 ficariam sem jogar e 4 jogavam. Na outra semana, os outros 4 jogavam, os outros 4 não. Aí, na terceira semana, a gente sorteava para dar uma embaralhada nos grupos. Assim fica difícil, porque não é todo mundo que está disposto a jogar no mesmo dia, né? Então, a gente acabou tendo algumas dificuldades, e eu mesmo, né? Tendo que narrar quinta e na segunda, meio que estava baixando um pouco a qualidade, aí eu preferi parar e continuar na campanha que a gente já joga há mais tempo. Mas muito bom, passaram jogadores muito bons lá, vi que estiver vendo aí, jogou na brigada, pô, gratidão, foi muito bom. Tá todo mundo lá até hoje no nosso grupo, e é isso. É um sistema dessa forma, ali. São várias one-shots que compõem uma campanha, né? Tá bem descrito lá no livro do mestre, foi lá que eu peguei referência, muito boa. E lá tem várias outras, cara. Várias outras, tem a campanha linear, vários exemplos, assim. Muito da hora o livro do mestre. Foi lá que eu peguei essa ideia. Bem, e eu também queria aproveitar, a gente já está tomando bastante tempo do DS aí, que Não, topou por conversar favor. com a gente hoje. Eu também queria te perguntar uma coisa. Como é que você lida, assim, como mestre, né? Como é que você procura equilibrar as mesas? Como é que você procura... Porque você já seleciona os jogadores, você procura trazer um pessoal que se esforce por primeira pessoa, mas como é que, quando você percebe, assim, você, às vezes, um clima de tensão na mesa, como é que você procura equilibrar os seus jogadores? Você fala tensão entre jogadores? Entre jogadores e a história, porque já houve momentos tensos, né? Em que a história Uhum. Eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que todo mestre ele tem que ter um pouco de administrador, né? Então, de RH, digamos assim. Então, tem certas horas, cara, que você tem que saber ouvir, você tem que saber interpretar, nem sempre você vai estar certo. Algumas vezes você pode não estar certo, pode estar parcialmente certo, pode estar errado, completamente errado. Então, é mais uma autocrítica mesmo, cara. E você também não pode se dobrar. Como eu falei, para entrar na minha campanha, o cara tem que estar ciente que eu sou o mestre, cara. Ele não vai chegar aqui e fazer o que ele quiser. Entende? Criar um personagem com os poderes, criar um personagem normal, um personagem, digamos que indestrutível. Eu digo não indestrutível, tipo o cara mandar uma genkidama nele e ele não morrer. Eu digo indestrutível no sentido de perfeito, sabe? Você já viu isso na nossa campanha com o Fenrir, por exemplo. O Fenrir ele é um personagem elfo e os elfos da minha campanha eles são altos elfos, eles são altivos e tal, igual o Senhor dos Anéis. São seres perfeitos em teoria. E lá, cara, eu trabalho com ele várias desvantagens nele. E eu acho incrível a forma que o jogador abraça. Saca? Que ele narra a hora que ele quebra e que a lágrima cai. Então, eu gosto muito desse. Isso é um lance do jogador também, quando há uma simbiose entre os dois. Então, acho que essa dica de como manter a mesa, eu acho que ela estaria 50% no mestre e 50% no jogador. No mestre, o papel do mestre é garantir que o jogador que ele entre em simbiose com você, que você entre em simbiose com ele até onde você pode. Entende? Você dar a ele aquilo que ele quer, mas sem dar tudo o que ele quer. Né? Você trabalhar aquilo para que ele ganhe isso gradativamente. Ele vai alcançando o que ele busca. Você tem que dar o que ele quer, mas você tem que fazer ele ralar por isso, ele buscar por isso. Então, manter a felicidade é muito difícil, porque eu diria que cada jogador deve ser tratado de um jeito. Tem aquele cara que é mais para baixo um pouco, que você vai ter que dar uma sacudida nele, sabe? Falar, e aí, cara, vamos jogar? Não vai? Vamos puxar o RP? Bora? Tá pronto? Né?
Você tem que ter uma voz mais firme em determinados momentos. Buscar o cara pro jogo. Ah, tomei um remédio aqui, tomei sonolento. Ah, meu irmão, então vai dormir, né? Nós estamos aqui para jogar. Às vezes tem aquele jogador que é mais ávido, mais nervoso, que vive o jogo. Quando ele faz isso, você tem que, né, buscar ali dar uma sintonizada. Ou na hora que terminar, assim, você dá uma aliviada nele para ele dar uma desacelerada. Né? Tudo tem seu momento. Tem aquele jogador que fica coçando a espada, doido para meter a espadada em alguém. Você tem que jogar um alvo para ele alguma hora. Né? Então, meio que é isso. Você tem que estar aliviando as necessidades dos jogadores. Mas acho que quando a simbiose rola, velho, não importa onde esteja, acho que o jogador ele vai estar sempre ali presente no jogo, se ele estiver curtindo aquilo. Então tem um pouco a ver também com a qualidade do jogo. Se você tiver com a qualidade do jogo boa, fazendo o teu material bacana, acho que o jogador se sentindo imerso, acho que dificilmente ele vai criar alguma atrito, alguma coisa. E às vezes quando é jogador com jogador, o papel do mestre é mediar, né? Tipo, não sou pai de ninguém. Então, vocês se conversem, se vocês não der conta, eu resolvo. Então, mas isso é de cada um, cara. Acho que cada um tem que olhar para si, ver o que está fazendo de errado e tentar corrigir. E às vezes o papel do mestre é mostrar, né? Ó, você está fazendo isso e isso de errado, cara. Né? Está diminuindo a nossa qualidade aí na campanha. O que está acontecendo? Né? Está insatisfeito? Tudo, né? Jogar claro. Porque esse lance da internet, igual o Kerberos falou, ajudou muito. A gente está se unindo. Eu que moro aqui no interior, estou jogando RPG. Mas também prejudicou, porque hoje tem gente que entra e sai, fecha uma campanha, não fala nada com ninguém, some, né? Hoje as pessoas têm a facilidade de sumir. Então é isso. Eu já terminei campanha, nunca fiz isso, nem nunca vou fazer. E acredito que meus jogadores também não, porque eles estão bem sintonizados aí. Mas é isso. É mediador com administrador. E assim, uma coisa que tu agora, eu realmente, a gente fala já bastante, essa questão do RH do jogo, narrador, você ter que cuidar de observar e conversar, escutar. Acho que Leide aí, ó, já escuta, joga, disputa, deve ter escutado tanto da gente já reclamando na campanha ou falando alguma coisa, em suma. Mas eu queria pedir uma coisa, se você hoje fosse lá para os jogadores iniciantes, aqueles caras que estão começando agora, que tem pouca referência, que estão tá narrando porque não tem ninguém para fazer isso, ou ele faz ou não, ninguém joga. Qual é a tua dica aí como mestre e narrador para esse público? Aí é que tá. Eu acho que o mestre, ele tem que buscar onde ele vai narrar. Então, se ele está buscando uma narração mais densa, ele tem que evitar esse tipo de jogador. Só que tem contrapontos, velho. Por exemplo, na campanha, tem um cara que joga com a gente. Acho que um cara não. Acho que tanto. Acho que alguns deles que passaram pela campanha, no começo, quando a gente começou a jogar, eles não eram experientes. Nem tinham o RP que eles têm hoje. Então, acho que como a gente manteve o pique da campanha alto, eles evoluíram junto com isso. Entendeu? É uma maneira daquela, tipo, a criança não sabe nem ler. Mas se você mostrar matemática para ela, ela aprende. Então, é um lance de que mesmo que você você forçar um pouco, né? O cara é iniciante, mas ele quer aprender. Porque eu acho que interpretação, cara, você buscar dentro de si assim, não é um lance. Tem um lance de aprender também, mas requer muita vontade, né? Da pessoa, dela fazer a desenvoltura, da vida ao seu personagem. Então, acho que esse lance do iniciante, às vezes pode pegar mais no sistema. Né? São duas perguntas aí em uma. Porque tem a parte do sistema, o jogador iniciante de sistema. Quando é do sistema, eu acho muito mais fácil. Desde que ele esteja disposto a aprender o sistema. Né? Ah, não gostei do sistema. Ninguém gosta de começo.
todo sistema de começo é complicado, você vai se sentir em desvantagem e tal. Com o tempo você vai ver que não é bem assim. Mas no quesito de interpretação, eu acho que tem um quê tipo de talento mesmo, sabe? De você ter uma predisposição a interpretar. Acho que é mais difícil você aprender. Mas se você joga com pessoas que interpretam bem, eu já ouvi vários mestres falarem para mim, quando eu jogo como jogador, que determinado cara não joga daquele jeito quando eu não estou jogando. Entendeu? Teve uma campanha que a gente jogou, foi a do Ferri. Jogava, tinha vários jogadores, eu comecei a jogar com eles. Eles jogavam outra campanha de outro mestre. Aí, cara, quando terminou a sessão, um desses caras falou, caralho, tu joga muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí também deu os parabéns, que ele também jogou pra caralho, interpretou bem. E aí, no final, quando conversou só eu e o mestre, que já é amigo meu há mais tempo, ele falou, cara, o Carlinhos não joga assim. Ele jogou assim porque você estava aqui, cara. Então é um lance de que você puxou a interpretação dele. Como eu elevei o nível da minha interpretação, os jogadores que estavam jogando também elevaram deles. Entendeu? Então eu acho que interpretação tem um pouco desse lance. E você jogar com quem interpreta bem, vai te fazer interpretar bem também, se você quiser, claro. Já o sistema, cara, não tem jeito. O sistema é bater cabeça e vamos que vamos. E depois da terceira ou quarta sessão, você já tá belezinha, independente de qual sistema seja. Sim. E eu quero... Desde que você não seja o mestre. Porque se você for mestre, você tem que parar e estudar o sistema, velho. Porque você narrar sistema que você não conhece, não existe. E eu queria fazer uma última pergunta para ti, Dé. Pode falar. Como é que o mestre DS se diverte? Onde é que está a tua diversão como mestre no RPG e a tua diversão como jogador? Onde é que está o ponto que te encanta aí no RPG, no papel de mestre e no papel de jogador? Cara, acho que no papel do mestre, o ponto que mais me encanta é quando os personagens interagem com o que eu jogo para eles. Sabe, tipo, se eu jogo um personagem que lhes dá um bom dia e eles respondem meio torto de propósito para se mostrarem durões, sabe? Ou então quando eu falo que havia uma grande porta com runas escritas e o personagem fala, mestre, eu me aproximo da porta, eu passo a mão sobre as runas para senti-las, sentir o seu poder, sabe? Eu gosto quando o jogador interage com o que eu falo. Então ele não está só vendo as runas, ele está tocando elas, ele está sentindo o ambiente. Acho que é nesse momento, saca? Que eu falo, e a escuridão total toma vocês. E o personagem fala, mestre, eu estendo minha mão, e uma pequena chama sai dela e ilumina a catacumba. Acho que sem dúvida é nessa hora. É a hora que eu mais me emociono, é a hora que o personagem trabalha em contraponto do que eu disse. Ele trabalha com aquilo, podendo ser a favor, podendo ser contra, da maneira que é. E quando o cara interpreta bem. E acho que é por isso que eu amo a campanha, né? Porque todo mundo faz isso, eu me divirto demais. Sem dúvidas, como mestre, é na hora que o personagem trabalha com o que você jogou para ele. E como jogador, cara, difícil essa, hein? Porque acho que como jogador eu me divirto de muitas formas. Seja interpretando o meu personagem, dando vida a ele, seus trejeitos e tudo. Ou seja, no combate, quando ele faz as coisas loucas que ele gosta de fazer. Como jogador eu me divirto muito, cara. Eu não sei se eu me divirto tanto como mestre, assim. Questão de diversão mesmo, sabe? Como jogador eu já me peguei, tipo, porra, caralho, vibrado. Mas acho que dessa forma, velho, interpretando. Eu gosto mesmo de interpretar. É a forma que eu mais me divirto. Tanto em um quanto em outro. Bom, eu acho que eu já perguntei demais, não tive nenhum spoiler hoje, mas eu estou muito, muito feliz de você ter topado fazer esse bate-papo.
porque realmente é diferenciado. É uma maneira que eu gosto muito de interpretação e a gente pode ver isso no D&D, eu estou vendo isso. A gente está tentando registrar esse diário desse jogo. O meu documento do Word já está em 130 páginas, 140 páginas. A gente está produzindo um resumo de toda... Então, a gente tem esse arco desde o começo, esse arco novo. Já dá um livro. Cara, o nosso projeto é esse. Fala um projeto aí nós estamos aí cutucando o DS, porque lá no servidor lá do Discord dele tem, assim, todo esse material detalhado, né? Inclusive, a gente vai deixar o link aqui, DS, para o pessoal conhecer. Show de bola. Eu acho muito bacana. A ambientação no servidor dele também é muito boa. Tem todo esse material. E pena que a gente não gravou, porque a gente deveria gravar, porque é muito. Se a gente for fazer uma segunda etapa, temos que gravar, DS, porque ficou muito bom. E valeu verdade, aí. A gente está sempre incrementando, né? Eu acho que no futuro a gente fazer os jogos, por exemplo, a vídeo chamada, para mim é uma opção. Para mim é bom porque eu uso, no caso eu estou fazendo a chamada com vocês por celular, né? E eu posso jogar no Roll20, todo aparato no PC. Mas também deixar um convite para quem quiser acompanhar, até mesmo jogar, cara, por que não? Desde que você siga todos os 4 passos de Irunendê, quem sabe você não pode entrar na campanha, né? É uma oportunidade única. Deixar o link do Discord e, poxa, quem quiser assistir, é um dos passos de Irunendê é assistir a uma sessão, né? Você tem que assistir uma sessão até o final. No final a gente faz os comentários. Toda quinta-feira, às 21 horas até 1 hora da manhã, horário de adulto. O conflito nefasto. Campanha que eu mestre. Eu fico lisonjeado aí por vocês terem me chamado para falar aí no canal de Salem, aí, na campanha da Salem, que é mais um dos responsáveis por eu ter voltado. A oficina me motivou, mas a minha referência foi esse cara aí. Tipo, o estilo, depois de tanto tempo parada, vendo o jeito que ele estava mestrando. E aí eu falei, poxa, não importa o sistema. Olha, estou jogando um sistema adaptado de D&D, de 3DT e tal, mas um sistema interpretativo. Você não tem essa limitação. RPG é isso, né? E eu me apaixonei por essa campanha, eu adoro jogar. E espero que role por muito tempo ainda. E vamos trazer as implementações e talvez sair o livro, porque está merecendo, está muito épico. E a gente tem o registro desde o começo. Talvez não. Podem esperar, a gente vai chegar a hora. Vamos fazer. Eu gosto de fazer tudo bem feito. E a Alissa, caralho, você tá muito foda, velho. As escritas dela lá, quem gosta de leitura. E, pô, a campanha tá bem descrita, viu? A Alissa manja muito da escrita. Pô, acho que a campanha nossa tem crescido assim de uma forma tremenda. O uso do Roll20 e tudo. Quem é mestre, ó, vou deixar aqui já Roll20, galera. É uma ferramenta que vocês têm que aprender para jogar nas suas mesas, porque a imersão, tudo se faz muito melhor com o Roll20. Né? A campanha nossa cresceu demais depois dele. E é isso. Um abraço, um beijo para todos. Conversa por hoje foi essa. Muito obrigada. E vamos para a próxima aventura aí. Já estou esperando aí. Amanhã já tenho aventura, já estou preocupada. É dragão, é 4 caras na nossa cola, sabe? Os 4 mataram um e agora vieram 4 do mesmo nível dele atrás da gente. Então, realmente a coisa está ficando difícil, né? Pelo menos eu consegui um dado, que agora eu tenho uma perícia que eu posso tirar até 5 no dado. Então, agora tá brutal. Agora é o personagem mais forte no grupo. Então... por enquanto. É o divisor de águas desse atributo aí. Vamos ver como é que vai funcionar no combate. Nossa, nem me fala. Até amanhã. Nossa aventura é amanhã. Um abraço. E valeu. Valeu, Nancy. Obrigadão. Obrigadão.